Nessa aula, vamos falar um pouco sobre algoritmos baseados em busca por vizinhança. Então, a gente vai considerar aqui um problema qualquer, em geral um problema combinatório ou complexo, que eu vou chamar de π, e vou considerar então as suas soluções S, né, dentro do domínio desse problema, né, domínio das soluções desse problema, né? Então a gente vai falar que um determinado algoritmo vai resolver esse problema se dada uma entrada SI como sendo uma solução inicial no domínio de soluções desse problema, a gente consegue devolver uma saída SJ que em geral é melhor do que essa solução de entrada. Então vamos caracterizar um pouquinho essas situações, esses conceitos de vizinhança, né? Quando não é possível obter essa saída, a gente diz então que não existe a solução para esse problema segundo esse algoritmo, tá? Então, como eu falei, em geral a gente considera problemas de otimização combinatória, né? Que é uma classe especial de problemas aí em que existem muitas possibilidades de solução, né? A gente considera aí, em geral, a aplicação desses métodos para problemas que têm um crescimento exponencial da quantidade de soluções e está associado a uma medida de desempenho, em geral uma função custo, que eu vou denotar aqui por F, em que a gente está pretendendo minimizar ou maximizar essa função, então, né? Então, esse problema combinatório insiste em, dado esse conjunto de soluções, determinar a solução que melhor resolve esse problema e segundo essa função custo previamente definida, ou essa medida de desempenho previamente definida, tá? Então, em geral, costuma se aplicar métodos baseados em busca local. Então, o que é um problema de busca local, né? Ele é obtido através de uma aplicação de cálculos em parte dessas soluções, que é o que caracteriza soluções próximas a uma solução atual, né? O que nos define o conceito aí de estrutura de vizinhança. Então, o que a gente chama de estrutura de vizinhança são conjuntos de soluções que possuem uma determinada característica em comum, né? Então, esse problema de busca, ele segue associado a esse problema combinatório dentro dessa vizinhança e vai seguir uma regra estabelecida. Então, em geral, você vai procurar por uma solução de melhor qualidade, você pode procurar a próxima solução de melhor qualidade ou procurar todas as soluções nessa vizinhança de modo a tomar a melhor solução, certo? E são várias as abordagens que se utilizam para definir esse conceito de vizinhança. A mais comum é a questão de métrica de afastamento, que a gente pode pensar aí como uma analogia a uma distância. Quão próximo está uma solução da outra, né? Você pode pensar em termos de características, de strings, né, de definição dessas soluções, ou até mesmo em termos de função objetivo, né? Mas pode-se usar outros critérios mais gerais ou mais abstratos, tá? Então, quando se considera esse critério de métrica de afastamento, então a gente pode definir uma estrutura de vizinhança, que aqui eu vou denotar N de S sigma, onde S é a minha solução inicial, e sigma vai dizer a regra que define essa métrica de afastamento. Para simplificar a nossa notação, é bastante comum a gente considerar a notação apenas como sendo N de S. Então, N de S vai representar para mim a vizinhança. N que eu estou utilizando de neighborhood no inglês, que significa vizinhança, tá bom? Então, a gente vai denotar apenas por N de S. Então, para a gente entender um pouquinho melhor essa notação, né, em geral, a gente tem um problema aí de natureza combinatória, em que a gente quer otimizar, minimizando ou maximizando uma função de desempenho S, em que a gente quer determinar aí o mínimo ou o máximo dessas soluções S no espaço de busca, né, onde S é o conjunto de todas as soluções viáveis aí do seu problema. Então, quando a gente aplica essa busca dentro de uma vizinhança, então a gente não está considerando o espaço inteiro de busca, e sim alguns elementos desse espaço de busca. E essa regra
que vai definir, a partir de uma solução S, um conjunto de novas soluções, é o que a gente chama aí de regra da nossa vizinhança. Então, a anotação aqui, por exemplo, eu vou denotar, dada a solução inicial S, eu tenho, após aplicar a regra N, que mede essa distância, né, esse afastamento aí de uma solução para outra, eu obtenho aqui, por exemplo, um conjunto com K soluções. Nem sempre essas soluções podem ser melhores do que a solução inicial. Em alguns momentos sim, em alguns exemplos não, certo? E essas soluções aqui, S1, S2 até SK, é o que a gente chama então de soluções vizinhas da solução inicial S a partir da regra N, tá? Então, obviamente, para cada regra a gente tem uma vizinhança definida, tá? E aí, quando você aplica um método, um algoritmo de busca dentro desse subconjunto de vizinhos, então a tendência é que você tenha então um ótimo local, né? Então, esse ótimo local vai ser uma solução que é ótima dentro daquela vizinhança, mas de repente quando você comparar no seu espaço de busca completo, essa solução ótima não é mais uma solução ótima, ou seja, ela é apenas uma solução local mesmo, tá? Então, lembrando que para ser um ótimo local, dentro daquela vizinhança, ela é a melhor de todas naquele conjunto de soluções. Para ser o ótimo global, ele precisa ser o ótimo em todo o espaço de busca S, não no subconjunto de vizinhos, tá? Então, a gente vai fazer aqui alguns exemplos de estruturas de vizinhanças que se aplicam em problemas de otimização, tá? Vou começar com um exemplo aqui que pode ser aplicado para problemas que conseguem ser codificados via representação binária. Então, essa representação de vizinhança aqui é bastante interessante para todos esses tipos de problemas que podem ser representados ou codificados com representação binária. Então, para a gente entender, eu vou considerar S uma solução de tamanho n, então eu tenho aqui um vetor de n posição, em que cada posição eu tenho uma característica da minha solução, né? Se eu pensasse, por exemplo, no problema da mochila, né? Eu teria, então, se o item 1 entrou na mochila, a posição aqui V1 valeria 1, se não entrou, valeria 0, e assim por diante, tá? Então, essa regra N, né, ela vai pegar essa minha solução S e vai levar em um conjunto novo de várias soluções. Então, para a gente entender essa regra, eu vou definir aqui a regra que a gente chama de pertinência 0,1. Então, o que a gente vai fazer? Vai tomar aqui para ir variando de 1, então da primeira posição do seu vetor até a última posição do seu vetor, você vai colocar então o valor 1 menos o valor VI que ocupa aquela posição. Então, para a gente entender um pouquinho melhor, vamos considerar que a gente tenha um vetor de 4 posições. Aqui, por exemplo, a solução S dada por 1, 0, 1, 1. Então, quais são os vizinhos dessa solução S a partir dessa regra de pertinência 1, 0 aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer é, então, dada a solução 1, 0, a gente vai percorrer o I de 1 até 4 e vai aplicar essa regra, então, de 1 menos V. Então, observem que para I igual a 1, a solução tinha V1 igual a 1, então vai ficar 1 menos 1, 0. Na posição 2 já era 0, então vai ficar 1 menos 0, que é 1, certo? Na terceira posição era 1, então vai ficar 1 menos 0, 1 menos 1, 0. E na quarta posição também vai ficar 1 menos 1, também vai ficar 0. Então, observe que a partir da solução inicial, né, a gente obteve 4 novas soluções. Então, observem que eu só mudo a posição I. Então, para I igual a 1, 1 virou 0, mantenho as outras 3 iguais. Depois, para a posição 2, o 0 vira 1 e mantenho todas as demais posições iguais até alcançar a última posição do nosso vetor. Então, observe que para cada nova solução, a gente tem um novo conjunto de vizinhos. Então, para cada solução, ele vai ter a sua vizinhança definida segundo
essa regra aqui, tá bom? Obviamente que a gente pode pensar em outras definições de alteração aqui, né? Então, por exemplo, aqui eu defini para i variando de 1 até n, eu poderia considerar para i par, ou para i ímpar e assim por diante. Ou alguma regra um pouquinho mais complicada, utilizando aí combinações de duas posições e assim por diante, tá? Então, observem que para essa estrutura de vizinhança que a gente definiu aqui, né? Então, eu coloquei aqui uma imagem, se eu considerar um vetor de 3 posições, então, obviamente, essa solução tem 3 vizinhos. Então, a vizinhança n de x, onde x é 0, 1, 0, consiste nessas 3 soluções aqui. Na figura aqui da direita, eu coloquei, além da representação da solução, eu coloquei também o valor da função objetivo. Então, observem que eu posso considerar aqui, nessa vizinhança, já calculando a função objetivo de 0, 1, 0, a função objetivo é 4, 0, 1, 1, a função objetivo é 1, e para 1, 1, 0, a função objetivo é 6. Então, observe que se eu fosse fazer para um problema de minimização, considerando então as funções objetivos 0, 1 e 6, um problema de minimização, eu realizaria o movimento a partir de 0, 1, 0, que tem uma função objetivo de 4, por exemplo, para a função objetivo de 0, né? Seria o melhor vizinho entre os 3 vizinhos ali. Então, assim é o funcionamento de um algoritmo de busca baseado em vizinhança, onde você vai procurar a movimentação para o melhor vizinho, tá? É possível fazer essa movimentação também para o primeiro vizinho que melhora o atual. Então, observem que se eu tivesse avaliado o primeiro, o 1, 1, 0, que tem f objetivo de 6, ele não seria aceito, porque o meu primeiro tem um f objetivo de 4. Então, se eu analisasse depois o 0, 0, 0, teria uma função objetivo de 3, ele é melhor do que a atual, que é 4, então eu realizaria o movimento sem precisar avaliar a solução 0, 1, 1, que tem uma função objetivo de 1, por exemplo, tá? Mas se o algoritmo é de descida, que é o que a gente chama de descida, teria que avaliar todos os vizinhos e optar pelo movimento, então, que a nova solução atual seria, então, a melhor de todas. Então, observem que ele tem um custo computacional mais alto do que quando você troca apenas pelo primeiro movimento de melhora, tá? Aqui eu coloquei numa representação que é bem comum a gente utilizar, então, uma árvore ou um grafo para representar os vizinhos. Então, a partir dessa solução 1, 0, 0 aqui, por exemplo, fazendo essa pertinência de 1 vira 0 e 0 vira 1, eu tenho para cada solução um novo vizinho. Então, por exemplo, a partir do 1, 0, 0, eu posso ir para 1, 0, 1, para o 0, 0, ou para o 1, 1, 0, tá? Então, observe que se a nossa solução ótima fosse, por exemplo, 0, 1, 1, eu não conseguiria, a partir de um único movimento, alcançar essa solução 0, 1, 1 a partir da 1, 0, 0. Por quê? Porque um único movimento permite que eu alcance apenas a solução 0, 1, 0, 0 ou 1, 0, 0. Mas eu poderia, eventualmente, fazer novos movimentos até alcançar essa solução. Mas nem sempre essa trajetória que a gente vai seguir aqui, se a gente aplicar apenas algoritmos de descida, né, que permitam movimentos em que apenas a função objetivo melhore, de repente você não alcançaria essa solução. Então, o que vai fazer os algoritmos heurísticos e meta-heurísticos seria definir estratégias para tentar alcançar esses ótimos globais, passando por soluções, ora por soluções de pior qualidade, ou ora trocando o mecanismo de estrutura de vizinhança, como a gente vai ver mais para frente, tá? Então, passando para um próximo exemplo, agora vamos considerar que a gente tem aqui, agora é o que a gente chama de espaço de permutações, qualquer problema que possa ser representado por uma estrutura de n vetores, de um vetor de n posições, em que cada posição vai constituir parte da sua solução. Então, observem que aqui nessa representação, eu tenho aqui
a solução S1, 2, 3, 4, que poderia representar, por exemplo, um problema de caixeiro viajante, um problema de sequenciamento de tarefas, um problema de sequenciamento de pousos, e assim por diante, tá? Tem uma série de problemas que conseguem ser representados por essa decodificação aqui que a gente chama, tá? Então, nessa estrutura de vizinhança, que eu vou chamar de N1 de S aqui, ela vai trocar dois elementos consecutivos. Então, observem que se a nossa permutação, né, a nossa estrutura de solução, ela tem as componentes Π1 até Πi-1, Pi, Pi mais 1, Pj menos 1, J, J mais 1 até o Pn, né, N posições aqui o nosso vetor, o que ele vai fazer então? Dada essa solução, para ir variando da primeira posição até a penúltima, então observe que o I varia de 1 até N menos 1. Então ele vai pegar e vai trocar de posição o elemento da posição I com o elemento da posição I mais 1. Então observem que a nossa solução aqui tinha essa estrutura Pi, Pi mais 1, agora ela tem a estrutura Pi mais 1, Pi. Então aqui no nosso exemplo, 1, 2, 3, 4 é a nossa solução. Então, para essa regra N1, os nossos vizinhos dessa solução S1, 2, 3, 4 é dado, então, por esse conjunto aqui. Então, observem que para I variando de 1 até 4, então, para I igual a 1, eu vou trocar o 1 com 2 de lugar. Então, a partir dessa solução, preserva o 3, 4 e o 1 e o 2 trocam de lugar. Depois eu vou fazer, então, o I igual a 2, então eu vou trocar o 2 com a terceira posição. Então, eu troco o 3, 2 aqui, e por fim, o I igual a 3, vou trocar o 3 com o 4 de posição. Então, observem que nessa estrutura aqui, de regra de estrutura de vizinhança, para uma solução de N posições, a gente tem N menos umas novas soluções, 3 soluções distintas aqui, tá? Então, se a gente pensar aí para um vetor de N dimensão, a gente vai ter N menos umas soluções diferentes aqui, tá? Então, observem que é um crescimento tranquilo, né? Ele é linear aí da ordem de N, você entra com N posições e avalia N menos umas soluções. Então, é possível avaliar todas as soluções, mesmo que N seja grande, você consegue avaliar todas essas soluções e, de repente, aplicar um algoritmo de busca de descida, em que você vai avaliar todas essas 3 soluções para esse exemplo e tomar como solução para o próximo passo a melhor solução encontrada aqui, tá bom? Como que ficaria, então, no espaço de busca para um vetor de 4 posições? Então, a gente observa aqui que eu coloquei aqui, para cada nova solução aqui, você tem, então, 3 soluções, certo? Então, observem que a partir do 1, 2, 3, 4, eu vou alcançar a solução 1, 3, 2, 4, 1, 2, 4, 3, ou a solução 2, 1, 3, 4. Então, observe que se, por exemplo, a solução ótima fosse a solução 3, 4, 1, 2, aqui no canto inferior direito, a gente não conseguiria aplicar por um único movimento alcançar essa solução. Então, o que a gente vai ter que fazer é seguir uma trajetória de busca, passando por novas soluções até alcançar essa solução ótima. E essa regra de transição de uma solução para outra é o que vai definir, então, a sua meta-heurística baseada em vizinhança e vai diferenciar de uma meta-heurística para outra, tá? Se a gente for olhar, então, para o valor da função objetivo aqui, a gente vai observar que nem sempre as nossas soluções vizinhas, então eu estava com essas 3 primeiras aqui vizinhas, né? Nem sempre essas 3 vizinhas aqui podem ter solução de melhor qualidade que a sua solução atual. Então, observem que aqui eu tinha uma solução de 48 e os seus vizinhos têm função objetivo de 51, 50 e 49. Então, de repente, sem melhorar a minha função objetivo, sem piorar a minha função objetivo, eu não vou alcançar, de repente, uma solução de melhor qualidade. Então, observem que aqui embaixo eu tenho uma solução de 46, aqui também tem uma outra solução de 46. Então, eu teria que passar para uma solução de pior qualidade, de 50, por exemplo,
para depois melhorar passando por uma de 47 e aí então atingir a solução ótima, que seria o 46, tá? Então, trabalhar com algoritmos baseados em estruturas de vizinhança, você precisa definir características aí alternativas para estar transitando de uma solução para outra, às vezes passando por soluções de pior qualidade, ou até mesmo mudando essas estruturas de vizinhança aí para poder permitir, tá? Essa busca, certo? Então, observem que agora eu vou colocar mais um exemplo aqui, que é ainda no espaço de permutação, nessa estrutura de problemas que possuem essa característica, em que tem a sua solução tem essa natureza combinatória, né? Que trocar a posição, os valores de posição de lugares ali, eles alteram a estrutura da nossa solução e impactam na nossa função objetivo. Então, essa nossa regra aqui, agora, ela vai considerar o seguinte, ó. Então, você tem ali a mesma estrutura de π1 até πn. Então, você agora vai fixar dois índices. O índice I, que também pode começar da primeira posição e ir até a penúltima. Então, I varia de 1 até n-1. E a posição J, ele vai começar a partir de onde o I parou. Então, o J vai começar de I mais 1 e ele pode ir até o último. Então, o que a gente vai fazer é trocar o valor da posição I com o valor da posição J. Então, o PJ passou no lugar do PI e o PI passou no lugar do PJ. Então, aqui, por exemplo, nessa solução 1, 2, 3, 4, do mesmo exemplo anterior, a nossa estrutura de vizinhança aplicando essa nova regra teria então agora não mais 3 vizinhos, e sim 1, 2, 3, 4, 5, 6 vizinhos, 6 novas soluções distintas. Então, observem que fixado I igual a 1, então a gente vai variar o I de 1 até N e o J até o de mais 1 até N. Então, observem que aqui eu vou trocar o 1 com 2, depois o 1 com 3, depois eu vou trocar o 1 com 4, e assim por diante, tá? Depois eu vou trocar o 2 com 3 e o 3 com 4. Então, observem que aqui eu troquei o 1 com 2, então, eu fiquei com a solução 2, 1, 3, 4. Depois, eu troquei o 2 com 3 de lugar. Então, troquei o 2 com 3 de lugar. Então, eu tenho a solução 1, 3, 2, 4 e assim por diante, tá? Então, observem que aqui a gente troca duas posições consecutivos ou alternados, tá? Então, só vou destacar aqui um pouquinho que no exemplo anterior, a gente estava trocando duas posições consecutivas. Então, eu estava trocando 1 com 2, o 2 com 3, o 3 com 4. Então, eu estava trocando o I com o I mais 1. Agora, nessa nova regra, eu estou trocando o I com o J, e o J varia até o último, tá? Então, agora eu vou trocar o 1 com 2, depois eu vou trocar o 2 com 3, o 3 com 4, e o 2 com o 4 e o 3 com 4, tá? Então, a gente tem agora novas soluções, tá? Então, aqui, para fazer a representação ali das nossas soluções, então, observem que no exemplo anterior, a partir da solução 1, 2, 3, 4, a gente caminhava ali para a solução 1, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 4 e 2, 1, 3, 4. Agora, a gente está caminhando para uma gama maior de soluções. Então, a gente, a partir dessa solução, tem mais 6 novas soluções em que a gente pode movimentar. Então, observem que a complexidade da minha estrutura de vizinhança, ela aumentou, tá? Então, ela aumentou consideravelmente aqui. Eu tenho mais vizinhos para analisar. Se você observar, os elementos da estrutura de vizinhança anterior, eles pertencem à estrutura de vizinhança atual. Então, os vizinhos da vizinhança N1 são vizinhos da solução S também em N2, mas nem sempre isso vai acontecer. Tá? Para finalizar, eu vou fazer aqui mais um exemplo em que agora eu vou inverter um trecho e trocar de lugar. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, ó. A regra aqui, você seleciona uma posição I, uma posição J, para ir variando de 1 até N-1 e J variando de I mais 1 até N. Então, a partir da posição I, tá? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, pegar a posição I
e jogar lá depois da posição J, tá? Então, pega o I e joga aqui depois da posição J. Aqui no exemplo numérico fica mais fácil para entender. Então, observe que eu peguei 1, joguei depois do 2, depois eu peguei o 1, joguei depois do 3, peguei o 1, joguei depois do 4, depois eu joguei o 2 depois do 3, joguei o 2 depois do 4 e, por fim, o 3 depois do 4. Então, observe aqui que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 soluções também, só que essas 6 soluções aqui são diferentes das soluções anteriores. Então, observem, né? Aqui eu coloquei o esquema da primeira estrutura de vizinhança, o esquema da segunda estrutura de vizinhança e agora a terceira. Então, observem que a solução 4, 2, 3, 1 era vizinho aqui, ela não é mais, e eu ganhei um novo vizinho aqui, o 2, 3, 1, 4 é novo vizinho a partir da mesma solução. Então, vocês observem que mudar a regra da sua estrutura de vizinhança pode ser uma alternativa interessante para você encontrar soluções novas a partir da mesma solução, tá? Então, vão pensando aí que na próxima aula a gente vai apresentar alguns algoritmos baseados em trocas sistemáticas de estruturas de vizinhança para poder escapar de ótimos locais. Algumas observações que é importante destacar quando a gente trata algoritmos baseados em buscas por vizinhança, né? Então, o espaço de busca, ele pode ser visto como um grafo, como eu já tinha comentado. Esse espaço pode ser visto como uma superfície com vales e cumes definidos. A gente pode pensar isso em valor de função objetivo, né? Então, se o problema nosso é de maximização, seria interessante passar por picos de morros, né? Se o problema é de minimização, seria interessante passar por vales, regiões mais profundas. Então, dentro dessa vizinhança aí, cada vizinho tem um valor de função objetivo e você pode estar descrevendo aí pelo valor da função objetivo esses cumes no seu vale. E conforme você transita de uma solução para outra, você tem um caminho no espaço de busca, em que é possível ser demarcado também aí quando você transita de uma solução para outra. Então, essa representação em um grafo, né, ela pode ser representada dessa forma. Aqui eu coloquei hipoteticamente uma representação matricial, só para ficar fácil o nosso entendimento. Então, vamos pensar aqui que no nível 1 eu tenho a solução S1, S12, S13 e assim por diante. Uma estrutura de vizinhança aqui, definida aqui, por exemplo, eu teria como vizinho de S11, o S12 e o S21, né? Uma regra que tivesse pelo menos o item, o número 1 no seu índice ou o número 2 no seu índice ali, tá? Então, observem que a partir de S23 eu teria 4 soluções, mas a partir dessas aqui, por exemplo, eu teria apenas 2 soluções vizinhas, né? Posso definir uma outra regra, pensando aqui nas diagonais, então eu teria 4 soluções aqui, por exemplo, para S22, vizinhas, né? Todas essas que estão ligadas aqui. Mas eu poderia definir outra regra, né? Aqui, por exemplo, eu estou definindo já uma outra regra. Então, assim, a regra que você define para caracterizar o que é vizinho de uma solução a partir de uma solução atual vai te permitir seguir uma trajetória de busca no seu espaço de busca. Essa trajetória pode ser interessante ou não. Se você resolver caminhar apenas por soluções que melhoram a sua função objetivo, pode ser que você estacione para ótimos locais. Então, seria interessante, de repente, pensar em estratégias para escapar desses ótimos locais. Exatamente esse é o papel das meteorísticas, tá bom? Mais umas observações aqui, né? Então, esses algoritmos de busca local são construídos por uma forma de exploração nesse espaço de busca, onde você começa ali com partida uma solução inicial. Então, dada uma solução inicial, a regra que você definiu ali para a sua vizinhança vai definir o caminho, a trajetória que você vai seguir nesse espaço de busca. O critério de parada precisa ser definido, né? Dentro dessa busca local, você pode parar no primeiro ótimo local encontrado ou no melhor encontrado entre todos e assim por diante, né? Então, a gente observou que para esse exemplo aqui,
Se a gente decidir aplicar uma regra de caminhar apenas por soluções melhores, a gente não teria como escapar da solução de 48. Porque a partir de 48, né, da solução 1, 2, 3, 4, eu só alcanço os vizinhos 1, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 4 e 2, 1, 3, 4, que possuem funções objetivos 51, 50 e 49. E nesse caso são todas piores que a minha atual. Então eu estaria estacionado em um ótimo local. Mas se de repente eu alterar a minha estrutura de vizinhança, né? Então aqui, por exemplo, para N2, a gente tem ali como soluções vizinhas da solução 1, 2, 3, 4, a solução 1, 4, 2, 3 também, que é uma solução que tem uma função objetivo ali de 46, tá? Então, nesse caso, eu teria simplesmente alterando a regra da minha estrutura de vizinhança, alcançado uma solução de melhor qualidade, quiçá a solução ótima do meu problema, tá? Aqui eu coloco, só para passar rapidamente, né, já que a gente está falando ali em resolver problemas de otimização combinatória, um exemplo que a gente viu e que é muito clássico aí na literatura de programação, programação inteira e programação combinatória, é o problema do caixeiro viajante e todas as suas variantes, né, de roteirização aí. Então, a gente considera a representação bem nessa estrutura que a gente acabou de ver, né? Uma estrutura em que você tem um vetor de n posição, em que cada posição vai informar para você a cidade visitada naquela posição. Então, aqui, por exemplo, na primeira solução 2, 3, 4, 3, eu partir da cidade 1, fui para 2, depois para 4 e por fim para 3, e depois eu não esqueço que eu preciso voltar para cidade 1. Então, observem que essa representação de estruturas de vizinhanças que a gente apresentou aqui funcionam muito bem para aplicar no problema do caixeiro viajante. Então, você pode aplicar uma heurística construtiva para determinar a solução inicial. Pode ser uma heurística construtiva gulosa, baseada, por exemplo, no vizinho mais próximo ou na inserção mais barata, que a gente viu, ou alguma outra, por exemplo, Clark and Wright, ou até mesmo um aleatório controlado, certo? E aí você define as suas estruturas de vizinhança e aplica mecanismos de troca nessas vizinhanças, avaliando essas soluções, então, tá? Então, aqui a gente observa que se a gente aplicar uma única estrutura de vizinhança e aceitando apenas movimentos de melhora, pode ser que o nosso método converja para um ótimo local. Mas a gente observou, através de alguns exemplos, que se a gente troca a estrutura de vizinhança, a gente tem uma chance melhor de alcançar essa solução de melhor qualidade para esse problema, tá? Então, é comum fazer a mistura dessas técnicas entre movimentos de piora ou trocas de estrutura para tentar escapar de ótimos locais, tá? Mesmo para o problema do caixeiro viajante assimétrico, essas estruturas elas acabam funcionando também, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem a distância de ida de 1 até a cidade 0 é 24, a distância de volta é 6, né? Mas essa estrutura que a gente coloca, ela preserva essa relação e a gente consegue também aplicar esse desenvolvimento e ele acaba funcionando também. Então, observem que quando você tem o caixeiro viajante assimétrico, essa estrutura aqui, ela pode se tornar um pouquinho mais difícil de ser analisada, tá? Mas na estrutura da representação que a gente acabou colocando, isso acaba não trazendo um problema pra gente, tá? Outras vizinhanças clássicas que são bastante comumente utilizadas para problemas do caixeiro viajante e suas variantes, também para problemas de sequenciamento de tarefas e entre outros problemas aí que podem ser representados com essa estrutura, é o que a gente chama de vizinhança K-option, tá? Aqui eu coloquei o two-option, dois OPT que a gente chama, que ele troca testa as possíveis trocas entre pares de arcos. Então, pense que a nossa solução aqui fosse, por exemplo, representada nesse círculo, e eu tenho os nós x, y, z, w aqui, então a gente vai retirar o
o arco que vai de x para y e de z para w, pode ser no sentido contrário também, não importa aqui. Aqui eu fixei um sentido para que não houvesse confusão. E aí a gente religa os novos caminhos agora de x para w e de y para z. Então a gente tem uma nova trajetória, tá? Então há um vizinho para cada par de válido de aresta. Então aqui a ordem de vizinhos é da ordem de n². Então a gente teria n² novas soluções a partir de n-cidade, tá? Então o custo dessa vizinhança aqui, ele é da ordem da ordem de 1, né, para avaliar cada solução. Então, a complexidade, na verdade, é de ordem de n², tá? Então, é possível aplicar para n grande essa metodologia do 2-option aqui como uma definição de estrutura de vizinhança, e você conseguiria, por exemplo, avaliar todas essas soluções de forma gulosa, ou seja, realizar o movimento de melhor descida, o melhor de todos, tá? Então, só para a gente entender um pouquinho como que funciona, então, para esse exemplo de 5 cidades aqui, aplicando, então, todas as trocas possíveis entre 2 arcos, a gente teria, então, todas essas soluções aqui. Então, observem que cada uma delas tem uma trajetória diferente e cada uma delas também com estruturas em valores de distâncias diferentes também. Então, para um movimento de descida, eu analisaria todas essas possibilidades e escolheria a melhor delas aqui, que no caso é 14, tá? Então, o melhor vizinho seria a solução de L igual a 14, tá? Para não precisar calcular toda a trajetória, né, toda a distância total percorrida, o que a gente faz é calcular a economia, né, como que a gente já fez lá no método da inserção mais barata, a gente calcula a economia. Então, a gente soma a distância dos 2 arcos que estão entrando, né, observem que passa a fazer parte da sua trajetória o arco IJ e o arco I mais 1, J mais 1. Então, isso aqui passa a entrar e você não tem mais o arco I mais 1, J mais 1, J. Então, a gente retira essa distância e acrescenta as novas duas e agrega isso aqui ao custo da função objetivo que você já tinha. E você tem aí menos cálculos para executar em cada tentativa. Então, você faz todas essas economias e escolhe a de melhor economia para fazer a alteração definitiva, tá? Então, aqui, por exemplo, no nosso exemplo numérico, ficaria, então, para a economia, calculando já os cálculos ali, o custo era 41, ficaria para uma solução de 39, eu não precisaria somar todos eles, certo? Tem também a Tree Option, né? Aqui nesse caso eu vou fazer trocas possíveis entre 3 arcos. Então, aqui nesse caso eu vou ter mais possibilidades de trocas, tá? Então, aqui a complexidade vai aumentando. E é bastante comum utilizar, então, essas duas estruturas de vizinhanças aí como método de busca local ou acopladas aí em união com métodos meteorísticos, tá? Em aulas futuras a gente vai ver 2 métodos ali, né? Aqui eu coloquei o cálculo da atualização da função objetivo. Observem que aqui, como a gente tem 3 arcos saindo e 3 arcos entrando, então a função de atualização ficou um pouquinho mais complexa. E para as próximas aulas, então, a gente vai ver algumas aplicações em meteorísticas, né? Então, a gente precisa aí pensar nessas formulações, né? A questão da definição da vizinhança, porque como vocês observaram aqui em alguns exemplos simples que eu apresentei, isso pode aumentar muito o seu esforço computacional, né? Essa estratégia de busca na vizinhança, se vai ser pelo primeiro movimento de melhor ou o melhor de todos, né? A complexidade de cada iteração, avaliar cada solução, né? Vai ser proporcional ao tamanho dessa vizinhança. Então, quanto maior for a sua vizinhança, mais complexidade você tem para fazer a sua busca, né? E a eficiência desse método também vai depender da forma como que você vai calcular, atualizar essa função objetivo. Então, os algoritmos eficientes, eles são capazes de recalcular sem precisar calcular toda a sua função objetivo, né? E uma observação importante também é que boas vizinhanças vão permitir representar
de forma compacta e eficiente o conjunto de soluções vizinhas para qualquer solução S do seu problema em consideração, tá? Então, como eu comentei com vocês, dependendo de como foi feito essa estrutura de vizinhança e você aceitar apenas movimentos de descida ou de melhora para problema de minimização, vai chegar algum momento, né? Então, dada a sua solução inicial, você analisa todos os vizinhos, passa para o melhor. Então, você atualiza a sua função a partir daquela, tem novas soluções na sua vizinhança, passa para o melhor movimento. Só que quando chega em um determinado momento, você não tem mais nenhuma solução de melhor qualidade para realizar o movimento. Então, você acaba convergindo para mínimos locais. Então, se você não permitir piorar a sua função objetivo, você nunca vai encontrar soluções de melhor qualidade, tá? Então, a gente encerra por aqui, passei algumas ideias, então, do que são estruturas de vizinhança, tá? E nas próximas aulas, então, a gente vai ver algumas meta-heurísticas baseado nesses conceitos de estruturas de vizinhança. A gente vai ver o Simulated Annealing e a gente vai ver também o Variable Neighborhood Search, que são todas elas baseadas, então, nessas estruturas de busca por vizinhança, tá? Então, eu chamo a atenção que é bastante importante o entendimento de como construir uma estrutura de vizinhança, obter todos os seus vizinhos e como avaliar esses vizinhos. Até a próxima. Tchau, tchau.